Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso PLE, o período letivo especial do curso de Bioquímica da UFRJ, Campus Avançado Macaé. Me chamo Leonardo Gomes e hoje nós vamos falar, dando continuidade às nossas aulas práticas, sobre cromatografia em papel, cromatografia de aminoácidos em papel ou em sílica, dependendo do que você tiver no seu laboratório aí. Essa é uma prática que, mais uma vez, ela será demonstrativa em virtude das nossas condições na presença aí do Covid-19, né? Infelizmente, durante essa pandemia. Então, vou, sem mais delongas, compartilhar minha tela com vocês. E antes de mais nada, como sempre, nós dedicamos nossas aulas teóricas e práticas a um grupo seleto de pessoas especiais. E nossa aula prática de hoje eu vou dedicar a um cara bacana, um cara que conheci na UFRJ, Campus Macaé. Me refiro a um cara que não é da bioquímica, me refiro a um cara que não estudou na UENF, como todos os que eu venho homenageando até aqui. Me refiro ao professor José Nepomuceno, o cara da biologia celular, gente muito boa. Zé, essa aula é pra você, tamo junto, saudade aí, cara. Tudo de bom pra você. Ele hoje está no NUPEM, né, na UFRJ em Macaé. Então, sem mais delongas, compartilhando a minha tela com vocês, esse é o nosso roteiro de aula prática para falar sobre cromatografia de aminoácidos. Então, o que nós vamos precisar em matéria de material, né? Uma cuba, quando a gente fala de cuba, no nosso laboratório, quando a gente faz essa prática, a gente usa uma espécie de uma proveta graduada dessas de 1 litro, 1000 ml, né? Que ela foi adaptada para servir de cuba, para a gente colocar lá o pedacinho de papel onde nós vamos aplicar os aminoácidos que vão ser separados no sistema de solventes, né? Então, esse papel seria uma tira Watchman de número 1, nessas proporções 20,5 por 2,5 de largura. Temos também uma mistura padrão de aminoácidos preparados para esse fim, contendo lisina, ácido glutâmico, prolina e leucina. Essa já é uma adaptação da nossa prática, porque na prática, na apostila de bioquímica, são 3 aminoácidos, apenas nós colocamos 4 aqui, tá? Então, a sigla LGPL para representar esses aminoácidos aí. Na outra mistura de aminoácidos, temos 4 também aminoácidos, né, com uma mistura desconhecida, que vão ser aplicadas num ponto ao lado dessa mistura padrão. Uma mistura de solventes contendo butanol, ácido acético e água nas proporções volume-volume 4 para 1 para 1. O revelador dos aminoácidos, que é ninidrina, 0,2 gramas em acetona, lá no final dessa apostila, que a gente sempre fornece para os alunos, tem como preparar esse material. E os tubinhos capilares que vão ser utilizados para a gente pipetar, né, essas misturas de aminoácidos e colocar no papelzinho. Então, o objetivo dessa prática é separar essa mistura de aminoácidos por cromatografia em papel unidimensional ascendente. Por que ascendente? Porque o sistema dissolvente vai empurrar, né, os aminoácidos em direção ao sentido de baixo para cima no papel. Isso vai subir por capilaridade, e a separação vai depender justamente se os aminoácidos interagem mais com a fase móvel da cromatografia do que com a fase estacionária, representada aqui pelo papel, pela tira de papel, ou, como eu falei, por uma plaquinha de sílica também. Se você tiver disponível, você pode utilizar. Beleza? Seguindo adiante, na tira de papel você vai marcar essa tira com lápis lá embaixo, colocando 2 pontos aqui distantes, né? Então, a gente sugere que você não segure o papel colocando o dedão em cima do papel, porque marca, né? Na hora de usar o revelador, você fica lá, depois você vê a sua digital, ela pode acabar interferindo no processo de separação. Então, você pega o papel pelas pontinhas, tá, para você fazer tudo isso que está aí. Então, seguindo adiante, você vai assinalar 2 pontos, né, com uma distância entre eles, né, vai com uma gotinha pingar a mistura conhecida de aminoácidos, né, de um lado. Você vai repetir o mesmo procedimento do outro lado, né, no outro pontinho com a mistura que você quer identificar, né, a mistura desconhecida. A gente vai pendurar essa tira de papel com um ganchinho na cuba. A cuba já vem preparada para isso, então o papel fica penduradinho lá. E aí você vai colocar e vai tampar, né, essa cubazinha, mas antes você vai encher com o sistema dissolvente que foi descrito lá atrás. Vai encher até onde? Até um pouquinho abaixo dessa linha,
né, do papelzinho para que isso não interaja e não difunda, né? Então o solvente ele tem que ir de baixo para cima e ir empurrando, né, essa mistura de aminoácidos, né, para que eles consigam espalhar no papel. Outra coisa importante, quando você for colocar a gotinha, né, com os aminoácidos no ponto indicado no papel, você vai colocar uma vez, né, vai soprar, vai esperar secar, vai colocar de novo, bota umas 3 gotinhas até que você realmente veja que os aminoácidos estão ali naquele pontinho, né, que essa mistura secou ali para que o solvente interaja e leve esse negócio de baixo para cima. Depois a gente vai calcular, né, com a ajuda de tabelas, né, a mobilidade relativa, né, o quanto que esse material se deslocou na fase estacionária em relação, né, ao solvente que vai ficar marcado lá em cima, como uma espécie de uma mancha. Vocês vão entender já já do que eu estou falando. Então, a princípio, você tem uma tabela, lá na apostila são 3 tabelas, então eu só estou representando a tabela que nós utilizamos aquele sistema de solventes, butanol, ácido acético em água, 4:1:1. Tem outras tabelas com outros sistemas de solventes sugeridos na apostila. Então nós vamos utilizar essa que vocês estão observando aí. Aqui nós temos a representação, né, da tira de papel com os pontos A e B. Deixa eu ver se a barra do slide diminui aqui. Então ponto A e ponto B. No ponto A eu vou aplicar a minha mistura de aminoácidos, né, LGPL, com aqueles aminoácidos que nós descrevemos anteriormente. No ponto B, a outra mistura com os aminoácidos que nós queremos determinar. E depois disso tudo a gente vai fazer uma corrida, né, desses aminoácidos com a mistura. Isso é colocado dentro do bekerzinho, né, adaptado, fechado, para você criar aquela atmosfera saturada com solvente. E os aminoácidos então aplicados no ponto A e B, eles vão se deslocar de baixo para cima, separando de acordo com a interação fase móvel e fase estacionária, e ali eles vão se dividir. Então você terá essa tabela do lado. E o que essa tabela representa? Essa tabela representa um RF, ou seja, uma mobilidade relativa, que é dado pelo cálculo de distância percorrida pelo soluto, medida em centímetros, e distância percorrida pelo solvente. Já vamos entender o que isso significa. Mas ali, essa tabela, ela é uma tabela do RF, que foi feito, né, um experimento, aí, vários experimentos, um conjunto de experimentos, que isso foi feito em condições controladas. Então a gente tem esses RFs relativos aí, listados na tabela para cada um dos 20 aminoácidos que a gente usa como padrão para a separação desses aminoácidos. O que nós vamos fazer então é um RF experimental. Então a gente vai ter que calcular isso de novo, né? Então esse RF a gente vai calcular medindo a distância percorrida pelo soluto e a distância percorrida pelo solvente, né? E vai então calcular dessa forma esses RF que nós vamos chamar de RF experimental. Então temos um RF de tabela e um RF experimental. Vocês já vão entender, tá? Então no fim das contas o que você tem, né? Marca os pontos A e B, como eu falei para vocês, aplica os aminoácidos com auxílio do capilar, cria a atmosfera saturada com o sistema de solvente escolhido, nesse caso aquele que está lá na tabela, abastece a cuba com o sistema de solventes até a linha abaixo desse ponto de origem, né? Então o ponto de origem é ali embaixo, né? Aquela linha onde está A e B, então você bota o solvente sem encostar na linha, um pouquinho abaixo, deixa ele, monta o sistema e deixa o sistema correr. Isso vai levar 90 minutos para acontecer, tá? Depois dos 90 minutos você vai tirar essa tirinha de papel, pegando sempre pelas pontinhas com cuidado. O que você vai ver ali? Não tem nada ali. Na verdade você vai ver uma manchinha, que é a mancha de onde o solvente atingiu, a altura que o solvente atingiu, como nós vamos ver no slide anterior. Então o que você vê é isso que está aqui ao lado, né? Então a única coisa que existe no papel é isso aqui. Aí o que você faz com isso daí? Você coloca para revelar em ninidrina, né? Coloca esse material num pratinho, dá um banho de ninidrina nisso daí, com todo cuidado. Depois você leva isso numa estufa aquecida para que você revele os aminoácidos. E olha que interessante. Essa revelação, quando a ninidrina encontra algum aminoácido ali que está interagindo com o papel, né? Já separados depois da cromatografia, você percebe que eles formam uma mancha de cor arroxeada, né? uma mancha de cor meio lilás. Mas você está vendo que tem um aminoácidozinho ali que não cora lilás, que ele cora meio amarelado. O que isso significa? Se você lembrar da estrutura do aminoácido prolina, você vai ver que o aminoácido prolina é o único aminoácido que tem um N-terminal fazendo uma ligação covalente com o próprio radical da prolina. Então o N-terminal ele não está livre, diferente do N-terminal do grupo N dos outros aminoácidos. Então
como a ninidina ela reage justamente com o grupo N fazendo esse precipitado roxo, a reação ela ocorre só pela metade, né? A reação que não ocorre totalmente quando se trata de prolina. Então, no caso da prolina, esse já é inclusive um método de detecção de prolina, porque só a prolina fica dessa cor meio alaranjada, meio amarelada, perdão. E na nossa mistura padrão a gente tinha prolina. Então, olha lá, a prolina tá ali, parou naquele ponto ali. Então, depois que você tem, após a revelação, tudo isso que está aí, né, você vai marcar com lápis o front, né, que é aquela linha lá em cima, que foi onde o solvente percorreu. E em seguida você vai tentar localizar aproximadamente o centro da mancha dos aminoácidos que apareceram no processo de revelação aí no papel. Então você faz um xizinho, você na verdade marca a extremidade, né, o limite onde aparece a mancha com lápis, e depois você faz um X, né, mostrando mais ou menos o ponto que é o centro. Para que você faz isso? Porque você vai ter que pegar uma régua lá da origem, que você já tinha marcado com lápis antes, e medir em centímetros a distância até o front e depois a distância até cada meio dessas manchas que estão aí. Tanto no ponto A, que são os aminoácidos que você conhece, quanto no ponto B, que são os aminoácidos da mistura padrão que você não conhece. Tá? Então você tem uma separação dos aminoácidos que são conhecidos no ponto A, né? Separados por eletroforese, alguns interagiram muito mais com a fase móvel, então esses foram até mais em cima, outros reagiram muito mais com a fase estacionária, então eles foram parando no meio do caminho. Quem interagiu mais ficou lá embaixo, quem interagiu mais ou menos ficou no meio do caminho, e quem interagiu pouco com a fase estacionária foi lá em cima, ou seja, quem está lá em cima interagiu mais com a fase móvel do que a fase estacionária. A mesma coisa aconteceu no ponto B. Então você tem essas duas separações aí dos aminoácidos em questão. Os do lado A nós conhecemos, os do lado B é o que nós temos que descobrir quem são eles. Então como é que você vai fazer isso? Vai vir uma série de cálculos que são importantes para que você chegue a essa conclusão de acordo justamente com a distância que esses aminoácidos percorreram em relação, né, à origem, né, e em relação ao fronte do gel, que foi justamente a fase móvel do nosso experimento. Então, em seguida, o que nós vamos ver? Né? Você marcou lá embaixo a origem, mediu a distância percorrida pela fase móvel, que é aquela mancha que está lá em cima que nós chamamos de fronte. Essa distância foi de 14,5 centímetros. Depois, no ponto A, você mediu a distância até o centro da mancha, 1,8 centímetros para o aminoácido lisina, 4,6 centímetros para o aminoácido ácido glutâmico, 6,5 centímetros para o nosso aminoácido prolina, que nós já sabemos que é a prolina, né? E 9 centímetros para o aminoácido leucina. E aí o que você vai fazer? Você vai calcular os RF experimentais. Como é que calcula o RF? Distância percorrida pelo soluto, esses 1,8, 4,6, 6,59, dividido pela distância percorrida pelo solvente, ou seja, o front, que na verdade é 14,5. Então esses RF experimentais estão calculados aqui. Para a lisina 0,12, para o ácido glutâmico 0,32, para a prolina 0,45 e para a leucina 0,62. Vai fazer a mesma coisa com as manchas. Eu chamei a mancha de baixo de mancha 1, essa aqui de mancha 2, essa de mancha 3 e mancha 4. Então a mancha 1 percorreu exatamente 0,9 centímetros, a mancha 2, 3,5, a mancha 3, 6,2 centímetros e a mancha 4, 8,3. Então, para calcular o RF experimental das manchas, você divide a distância percorrida por elas, dividido pela distância percorrida pelo front, que é a mesma do outro lado. Então, deu 0,06 para a mancha 1, 0,02 para a mancha 2, 0,03 para a mancha 3, 0,04 para a mancha 0,06 para a mancha 1, 0,24 para a mancha 2, 0,43 para a mancha 3 e 0,58 para a mancha 4 como RF experimentais. Com esses RFs, a gente vai, na verdade, aplicar uma correção dos RFs que é dada justamente pela diferença entre o RF experimental dos aminoácidos que vocês conhecem, né, que foram utilizados no ponto A, né? Essa correção é dada pelos RFs experimentais desses aminoácidos, né? Diminuído do RF de tabela desses aminoácidos. Na verdade, é o contrário, o RF de tabela, né, desses aminoácidos que estão aqui na nossa tabela, menos os RFs experimentais que foram os calculados no nosso experimento aqui em cima. Então, nós teremos um delta RF, na verdade, seria o nosso fator de correção,
tá? Essa diferença que deu entre o que estava na tabela e o que foi experimentado em relação ao padrão. Depois a gente vai aplicar isso na mancha que está ao lado. Como? Você tem um ΔRF para essa mancha que está aqui, a gente pega a mancha que está mais próxima dela, que foi essa que correu para esse lado aqui. Mesma coisa com o da prolina, você vai aplicar a correção que der do lado de cá, para o ácido glutâmico do lado de cá, e para a lisina, essa que percorreu do lado de cá, 0,9 centímetros. Então você aplica, né, o ΔRF, ou seja, essa diferença, né, você faz essa correção justamente para a mancha que está mais próxima, que é a mancha que migrou mais ou menos próximo da altura, ou pelo menos assim que deveria ser na teoria. Então é isso que a gente faz. Calculamos então os ΔRFs. O RF de lisina da tabela é 0,14. Se você procurar, a lisina está aqui, 0,14. Você diminui do RF da lisina experimental, que deu 0,12. Então essa diferença, ou seja, o delta RF deu 0,02. A mesma coisa você faz com o ácido glutâmico. A mesma coisa você faz com a prolina e com a leucina. Então temos essas diferenças, 0,02 para a lisina, delta RF da lisina, 0,02 também para o ácido glutâmico, 0,02 também para a prolina e 0,11 para a leucina. Essas foram as correções que você vai aplicar na mancha ao lado, nos RFs da mancha ao lado. Então, fazendo isso, você tem o delta RF da lisina, aplica, né, corrige, soma justamente com o RF experimental da mancha 1, ele dá então um RF que seria o RF de tabela da mancha 1, que deu 0,08. Aí você vai na tabela e procura. Quem desses aminoácidos migra tem um RF de 0,08? Nesse caso é cistina, olha que interessante. Então cistina é um aminoácido que representa a mancha de número 1. Tá? Então funciona mais ou menos assim. Você agora volta na tabela fazendo o papel contrário. Quando aplicamos o ΔRF do ácido glutâmico na mancha 2, que é quem migrou mais ou menos até a altura da mancha 2, nós temos que o RF experimental, que deu 0,24 mais 0,02 dá igual a 0,26. Quem tem o RF de 0,26 na tabela é justamente o aminoácido glicina, tá aqui. Então a mancha 2 se refere ao aminoácido glicina. Para a prolina, né, o ΔRF da prolina, né, aplicado à mancha 3, que migrou mais ou menos na posição da prolina. A prolina tem um ΔRF de 0,02 que, somados ao RF experimental da mancha 3, a 0,43, dá 0,45. Quem tem RF de 0,45 na tabela, justamente a tirosina. Beleza? Olha que interessante. E finalmente a última mancha, que é o ΔRF da leucina, que é 0,11, que migrou mais ou menos na mancha 4, né, junto com a mancha 4, que tem 0,58 de RF. O somatório disso dá 0,68. E estamos falando então de fenilalanina, que na tabela tem justamente o RF de 0,68. É assim, fácil e simples, tá? Com uma pequena diferença, óbvio, nem sempre os valores dão corretos, nem sempre você soma, às vezes você tem que diminuir, isso vai muito se a mancha migrou acima, se a mancha migrou abaixo, né? E se o valor não der igual ou idêntico, você vai escolher o valor mais próximo. E mais, se você ficar entre dois aminoácidos, né, e esse valor estiver mais ou menos no meio do caminho, vamos supor que desse um valor aqui, 0,12, né, entre 0 ou 0,10, aí você está na dúvida entre cistina e lisina, só tem um jeito, pegar essa mancha, fazer uma eletroforese dela, ou tentar uma coloração específica, né, que colhe para cistina ou para lisina. Mas de outra forma, o experimento que você usa para determinação desses aminoácidos é justamente esse que você viu aqui, tá? Então, todos os ΔRFs foram aplicados, né, à mancha que estava justamente migrando ao lado. Então essa aqui, né, migrou na mesma altura dessa aqui, ou muito próxima dessa aqui, essa aqui com essa daqui e essa daqui com essa daqui. Por isso, os ΔRFs dos aminoácidos da mistura que nós conhecemos o padrão foram utilizados para fazer a correção das manchas cujos aminoácidos nós não conhecemos, aquela mistura que deu aquela separação de manchas de aminoácidos que não conhecíamos. Agora nós sabemos que são cistina, glicina, tirosina e fenilalanina. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Essa foi a representação da nossa prática, que seria dada pessoalmente, né? Mas a gente tivemos que fazer isso de forma virtual em função dessa pandemia, dessa infeliz pandemia que nos atingiu aí. Infelizmente tivemos que fazer dessa forma, beleza? Então fico por aqui,
A nossa próxima prática será uma prática de enzimas, né? Uma prática de cinética enzimática, na nossa sequência de aulas práticas, e eu desejo para vocês aí um forte abraço, tudo de bom, tamo junto, valeu!